Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação geopolítica no mundo para hoje, dia 1 de setembro de 2025, e tivemos atualizações bastante importantes e por isso vamos começar. E provavelmente as atualizações mais importantes das últimas 24 horas vêm principalmente do território da China, onde temos aqui reunidos líderes de vários países. Temos o presidente da China, temos o presidente da Rússia, Vladimir Putin, mas também temos o primeiro-ministro da Índia, o Modi, mas também tivemos outros líderes a visitar a China estes dias, como o presidente da Turquia, o Erdogan, e sabem, já muitas declarações foram feitas durante este fórum, durante estes dias, mas nós vamos esperar pelo fim, pelo término deste fórum, para depois analisarmos tudo de uma só vez e vermos os impactos que este encontro vai trazer no mundo da geopolítica. Mas por enquanto vamos voltar à Ucrânia e analisar os avanços que tivemos no mapa nas últimas 24 horas. E vamos começar pelo território aqui de Kiev, onde tivemos algumas declarações bastante importantes de Volodymyr Zelensky, onde ele referiu que a Ucrânia já está pronta para efetuar ataques de longo alcance, mesmo na profundidade do território da Rússia. Disse que as forças e os meios para isso já estão preparados. Portanto, nós podemos esperar nos próximos dias que a Ucrânia realize ataques com mísseis ou com drones de longo alcance que foram construídos no território da Ucrânia, mas com a ajuda dos países ocidentais. E isto de certeza não é um passo dado em direção à paz, mas sim para escalar este conflito. Além disso, tivemos alguns ataques efetuados pela Rússia no território de Kiev, tivemos os satélites da NASA a registrar um incêndio nos hangares desta região, perto da cidade de Kiev, mas a Ucrânia também efetuou um forte e pesado ataque contra o território da Rússia, precisamente na Crimeia, neste ponto específico do mapa, utilizando para isso drones FPV, drones kamikaze. E durante estes ataques, a Ucrânia primeiro lançou um drone marítimo em forma de barco com vários drones voadores deste tipo lá dentro e depois foram soltando estes drones aqui na costa, ao longo da costa da Crimeia. E os ucranianos referem que conseguiram atingir várias estações de radares, como nós podemos ver. Vários equipamentos bastante caros e bastante importantes para as forças russas de defesa. E por isso, como eu já disse, a tática dos ucranianos nesta região é precisamente a seguinte. Do território da Ucrânia parte um barco em forma de drone também, por via marítima, e depois, num ponto aqui junto à Crimeia, este barco começa a lançar mais alguns pequenos drones, já pelo meio aéreo, em direção à própria Crimeia à procura dos alvos. Do território de Odessa já tivemos imagens de satélite a confirmar que o barco que os russos atingiram na última semana foi para o fundo do rio, e não dá para ver com muito detalhe, mas estas imagens de satélite mostram que de facto este barco foi afundado pelos russos, e este era um dos maiores navios que as forças ucranianas possuíam. Vamos avançar e agora vamos realmente ver os avanços no mapa que tivemos nas últimas 24 horas e vamos começar pelo território de Zaporizhia. E em direção à cidade de Orikhiv tivemos uns avanços por parte da Rússia já confirmados. E a prova disso foi um vídeo publicado pelas forças ucranianas a mostrar ataques efetuados às forças russas nesta direção. Neste vídeo podemos ver como um drone ucraniano atingiu aqui um veículo armado dos russos. Tivemos vários ataques deste tipo registados nesta zona e por isso não temos dúvidas de que a Rússia efetuou mais um ataque nesta localização e conseguiu conquistar mais alguns territórios em direção à cidade de Orikhiv. Vamos avançar. Na direção leste desta ofensiva russa em Zaporizhia, tivemos mais algumas fontes a relatar mais alguns avanços por parte da Rússia. Neste caso foram fontes neutras que relataram estes avanços, contudo para já sem provas visuais disso e por isso vamos aguardar antes de ajustarmos o mapa.
Também tivemos ataques por parte das forças russas registadas nesta direção contra as posições e veículos ucranianos. Vamos agora à direção de Novopavlivka, onde tivemos os ucranianos, as forças ucranianas, a efetuar vários contra-ataques nesta direção. Tivemos alguns contra-ataques registados aqui mais a oeste, aqui na aldeia de Zilonygai. Este vídeo mostra como as tropas ucranianas estavam a avançar em direção às forças russas nesta direção. E portanto nós agora não temos dúvidas nenhumas de que os ucranianos possuem um controle forte sobre esta região. Aqui mais a leste os ucranianos também efetuaram alguns contra-ataques e como prova tivemos um vídeo publicado por eles mesmos a mostrar aqui umas bandeiras ucranianas erguidas nesta região e portanto o principal objetivo dos contra-ataques ucranianos nesta região é de facto tentar parar a ofensiva dos russos que se está a desenvolver aqui mais a sul. E eles estão a tentar que os russos tragam desta direção algumas forças aqui para norte para conter estes contra-ataques ucranianos. Vamos continuar e agora vamos a Pokrovsk, à cidade de Pokrovsk, onde tivemos bastantes relatos nesta zona de várias fontes a referir que os russos penetraram mais uma vez nas defesas ucranianas. E estes relatos vêm-nos a seguir ao dia em que tivemos um voluntário ucraniano a referir no seu canal de Telegram que de facto as forças armadas russas vão lançar uma séria ofensiva nos próximos dias nesta direção de Pokrovsk. E de facto, já durante o dia de hoje tivemos bastantes fontes a revelar estes avanços por parte da Rússia. E o que estas fontes referem é que a Rússia inicialmente conquistou aqui alguns edifícios nesta região mais a sul e depois conseguiu cortar a estrada principal que os ucranianos utilizavam para a via logística e a seguir desenvolveram a sua ofensiva para leste e depois também para norte. E mais uma vez não tivemos nenhum vídeo que comprovasse isso, são apenas relatos de várias fontes e por isso vamos esperar e vamos ver se temos atualizações nas próximas horas e nos próximos dias, mas caso isto se revele ser uma verdade, a situação para os ucranianos em Pokrovsk complicou-se bastante. Vamos avançar e aqui a norte, no flanco que a Rússia conseguiu desenvolver nas últimas semanas, não tivemos nada de especial. Só para relembrar que os ucranianos estavam a tentar encercar os russos a partir destas aldeias, contudo os russos continuam a ver os movimentos por parte das forças ucranianas e sempre que veem alguma concentração de soldados, atacam-na com bombas. E este é um vídeo de um desses ataques. A Rússia também vai efetuando ataques mais a fundo, com bombas voadoras, mas também com drones do tipo Gerань. E aqui tivemos provavelmente mais um edifício destruído onde estava alojada uma brigada ou um conjunto de militares ucranianos. Vamos avançar. Da direção de Konstantinivka também não tivemos nenhum avanço confirmado no mapa, apenas um ataque registado por parte dos russos nas posições da Brigada 28ª dos ucranianos. Vamos continuar. Da cidade de Siversky, desta região, não tivemos nenhum avanço no mapa confirmado, mas aqui mais ao norte, da direção de Liman, tivemos algumas fontes a informar que a Rússia conseguiu avançar aqui nesta região e conquistar mais alguns terrenos, e estes relatos vêm-nos por parte de fontes neutras. Contudo, para conter os avanços dos russos mais a sul, os ucranianos prosseguem com alguns contra-ataques na região mais ao norte e de facto os ucranianos conseguiram entrar na aldeia de Ritkodub e como prova disso tivemos um vídeo publicado pelas forças russas que mostram ataques efetuados às forças ucranianas nesta direção. Não vamos ver o vídeo até ao fim por causa da violência presente, mas agora vamos à direção de Kupiansk, onde tivemos também atualizações bastante importantes. E segundo relatos no terreno, por parte do lado ucraniano, e desta vez tivemos uma entrevista por parte do líder da administração regional militar,
o Andriy Kanashevich, e ele notou que as forças russas conseguiram bloquear o acesso à cidade de Kupiansk por oeste. O que ele basicamente nos está a dizer é que os russos possuem um controlo forte, pode não ser um controlo físico, mas sim um controlo à distância, como também por drones FPV, que limita a ação dos ucranianos aproximadamente nesta região e em tudo o que situa dentro desta linha vermelha que eu desenhei. E portanto, segundo fontes ucranianas, os ucranianos estão em sérias dificuldades em Kupiansk, com a logística bastante danificada nesta região. E os ucranianos percebem muito bem isso, e é por isso que nos últimos dias a Ucrânia tem feito uma concentração das suas forças aqui mais ao norte e tem efetuado alguns contra-ataques aos russos nesta direção. E como prova disso, tivemos um vídeo publicado pelas forças russas a mostrar precisamente um ataque às forças ucranianas nesta direção. Este ataque geolocalizou-se precisamente naquele ponto do mapa, portanto isto confirma que os ucranianos de facto conseguiram entrar na aldeia de Mirove. E para efetuar estes contra-ataques, de certeza que os ucranianos tiveram de trazer tropas de alguma direção. Portanto, muito provavelmente, alguma direção, alguma cidade da Ucrânia ao longo da linha da frente está bastante enfraquecida. Portanto, estamos aqui numa situação bastante interessante e vamos ver se os russos nas próximas horas ou nos próximos dias conseguem aproveitar esta situação a seu favor, e por isso vamos esperar pelas próximas atualizações. Da direção aqui ao norte de Kharkiv não tivemos nada de novo, nem em Sumy tivemos nada de especial. E é assim que termino este vídeo. Muito obrigado por terem assistido, e se gostaram do vídeo, por favor deixem o vosso gosto, subscrevam o canal, deixem o vosso comentário, e se quiserem apoiar o trabalho que eu realizo diariamente neste canal, considerem em se tornar membros. E eu relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.